palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Irmãos, começo a perguntar ao pastor e a você: nessa semana, quantas vezes você leu a Bíblia? Faça uma autoanálise. Pastor Rinaldo, essa semana você leu a Bíblia quantas vezes? Queridos, todos nós queremos ter sabedoria. É uma coisa, irmãos, que brota no meu coração. Não sei se eu posso colocar essa palavra guludice nordestina. Certa vez o pastor Eufrásio, a gente conversando, ele disse: Rinaldo, eu vejo uma coisa tão interessante em você. Mesmo sem ter tempo, no corre-corre você quer aprender tudo. E às vezes os colegas do seminário dizem: esse aqui é o nome dos cursos, porque eu a sede do saber, e principalmente da palavra de Deus. Irmãos, porque muitos crentes fracos, muitos crentes não me tocam, muitos crentes às vezes problemáticos, e que pode-se tudo isso resolver de uma forma simples, que sai da palavra do Senhor. Quando Deus chama Josué para o ministério, Ele diz: olha, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você venha ter sucesso, para que você venha prosperar. E é uma realidade, irmãos. Quando nós nos colocamos a meditar na palavra, a gente prospera, irmãos. Quando eu falo de prosperidade, não estou falando em cifrões, dinheiro. A gente prospera em todas as áreas da nossa vida. Por isso que o salmista, no Salmo 1, acabamos de ler, ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem uma pergunta para todos nós: você tem tido nesses últimos dias prazer em meditar na palavra do Senhor? Queridos, devemos ser conscientes da importância de ler a palavra de Deus habitualmente. Fazendo uma comparação, quem é que, mesmo não tendo tempo na pós-modernidade, não estão fazendo apologia? A palavra apologia significa defesa a não usar. Todo ser humano que tem um pouco de conhecimento de computação, todos os dias acessa o Facebook, não é verdade? Eu acesso todos os dias o Facebook. Mas será que todos nós acessamos o Facebook de Deus todos os dias, que é a palavra do Senhor? Tem pessoas que a gente está superlotado, mas ela vai ter um tempinho para o Facebook. Será que temos tempo para o Facebook de Deus, que é a leitura da palavra? Queridos, essa leitura é como comida para o nosso corpo, algo que você precisa regularmente. Eu creio que todos nós hoje vamos nos alimentar das 3 alimentações, e nem precisa ninguém falar, porque o nosso corpo, o nosso relógio biológico vai acionar o nosso corpo dizendo: olha, eu preciso me alimentar. Será, irmãos, que nós precisamos, às vezes pastores está pregando para os crentes lerem a palavra, que deveria ser uma forma tão simples, uma forma tão, podemos dizer assim, sem que os pastores e líderes pregassem. Poderia ser um hábito da igreja em estar lendo a palavra. Certa vez eu estava com um pastor conhecido nosso, bem conhecido, e ele disse: ó pastor, se a gente não meditar na palavra, nós não prosseguimos no ministério, porque é a palavra que nos ajuda a fazer isso aqui agora. Se eu não meditar na palavra, eu não tenho alimento para você. E certa vez esse pastor disse lá em Tiago, no capítulo 1, esse
pastor pregou sobre isso. Ele disse: olha, Deus me deu 5 mensagens só nesse versículo. Coisa boa, né? Se Deus dá mensagem aos pastores na meditação da palavra para pregar, quanto mais você, que é cristão e que precisa se alimentar da palavra do Senhor e precisa ter esse hábito espiritualmente. Porque a palavra de Deus é um alimento para a mente e para o espírito, né? Colocamos aí na pastoral: cuidado com a sua mente, né? Quantas pessoas estão, irmãos, com a sua mente doente, até dentro da igreja? Estava comentando no translado lá da Barra do Caçote até minha casa com o pastor Geazi, sua esposa, né? E a gente falando, trocando ideias, né? Olhando para o futuro também, que é gostoso. Eu estava dizendo: quantas pessoas, pastor, e a esposa dele com a sua filha, e eu estava falando, quantas pessoas doentes mentalmente. Essa doença que eu estou falando não é a pessoa que está louca, perdeu o psique. Por quê? Porque não lê a palavra. E a Bíblia fala tanto de mente, porque tudo acontece na mente. E a palavra de Deus, principalmente aqueles que estão com a mente vazia, né? Às vezes tem gente que se cansa até de ficar com a mente vazia, né? E tem um ditado popular que mente vazia é oficina do diabo, né? Mas quando a gente busca ler a palavra, a gente alimenta a nossa mente e alimenta o nosso espírito, porque a palavra de Deus expõe a sua mente à mentalidade de Deus. Por isso que Paulo diz que temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é vazia, e a mente de Cristo não é lugar de oficina do diabo, né? Se a gente for ver dentro da palavra, a mente de Cristo sempre está ocupada e com coisas boas, e nós precisamos ler a palavra. Todas as igrejas cristãs hoje sofrem, irmãos, principalmente na escola bíblica dominical. Tem muitos crentes que não dão valor à escola bíblica dominical, né? Onde ali a gente aprende a palavra do Senhor. Alguém certa vez perguntou: mas pastor, o senhor senta numa classe para aprender a escola bíblica dominical? Eu disse: sento, porque eu não sei de tudo. E uma coisinha importante, no bom sentido, eu aprendo com quem está ensinando, porque é uma troca de conhecimento. Eu posso aprender com alguém e alguém pode aprender comigo. E é muito importante a gente valorizar, irmãos, a escola bíblica dominical, porque é nela que a gente aprende de uma forma sintética, mais segura, a palavra de Deus, e a gente vai entender a mentalidade de Deus, com certeza o seu coração, o coração de Deus e a verdade de Deus. Tem muitos crentes ultimamente, irmãos, que ficam perguntando: qual é a vontade de Deus? Parece que está numa encruzilhada, né? Para onde é que eu vou? Será que a vontade de Deus é para cá? A vontade de Deus é para cá? Coisa simples. Josué está dizendo aí, ó, a vontade de Deus está aqui, ó. Agora precisa-se de motivação para ler a palavra do Senhor, né? Coisa boa a gente ter esse pensamento. Mas você é programado em seu espírito segundo o coração de Deus quando você ler a palavra. Por isso que eu quero deixar rapidinho aqui 7 pontos que nós precisamos sentir e entender por que nessa manhã nós somos convidados a ler na palavra, com base em Josué 8. Medita nessa lei de dia e de noite, para que você possa prosperar no seu caminho. E Salmo 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em primeiro lugar, porque a palavra, ela traz purificação. Quanto mais a gente ler a palavra, nós somos purificados. Certa vez, o salmista, no Salmo 119, versículo 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Mas pastor, mas o texto diz jovem. Não só o jovem. Todos
pessoas têm a mentalidade de jovem, que jovem é aquele que só se volta para as questões do prazer de uma forma mal vista. O jovem não tem responsabilidade, o jovem é desobediente, tudo isso acontece. Mas nós temos que ter uma visão diferente do jovem, né? Por isso que, graças a Deus, nesses últimos séculos, em uma certa denominação, eu tenho observado, não vou citar por questão de ética, que antigamente só homens de idade é que estavam à frente da liderança. E hoje a gente vê muitos jovens, né? Diáconos, presbíteros, né? Escalados para o trabalho do Senhor. E é interessante que a palavra tem esse poder. Aquele que entende que a palavra de Deus é a sabedoria de Deus, crê que ela nos purifica, mas ela só nos purifica se a gente lê. Se a gente não lê, irmãos, não vai acontecer purificação, porque a Bíblia fechada é como qualquer outro livro, mas quando ela é aberta, lida, e a gente reflete nela para nós, ela traduz para a gente purificação, porque ela nos coloca diante do espelho. Principalmente todos nós, às vezes, quando estamos caminhando de uma forma errada diante do Senhor, não precisa que ninguém venha no momento chamar a nossa atenção, porque se a gente ler a palavra, ela mesmo vai mostrar os nossos erros e vai mostrar como a gente pode consertar os nossos erros para ter uma vida de purificação. Por isso que Jesus diz lá em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? E a palavra aí tem dois sentidos. No tempo em que Jesus estava com seus discípulos e no tempo de hoje, Jesus ainda fala aos nossos corações no tempo de hoje, fala através da sua palavra. Por isso que quando João escreve no Apocalipse, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Será que o Espírito Santo que estava atuando na ilha de Patmos não é o Espírito Santo de hoje? Não é o Espírito Santo que fala aos nossos corações? Eu creio que é o mesmo Espírito, mas falta a cada um de nós. Eu gosto dessa palavra nós, que eu me incluo dentro, a motivação para lermos a palavra do Senhor. Outro ponto interessante, de que quando temos percepção do poder dessa palavra, é que a palavra edifica a nossa fé, né? Quantas pessoas estão com a sua fé vacilante? Quantas pessoas já não têm mais fé, têm mais incredulidade do que fé, porque não medita na palavra? Paulo diz à igreja que estava em Roma, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Estava dizendo que gosto de interagir com nossos irmãos também da congregação do Lote 23, né? Simples, irmãos carentes, mas a gente aprende grandes lições com eles na escola bíblica dominical. Interessante, aquelas irmãs e irmãos que não sabem ler, mas sabem até versículo decorado. Por quê? Porque ouve a palavra, não sabe ler, e ouvindo a palavra, o que foi que gerou no coração daqueles crentes? Fé. Então é necessário, irmãos, cremos que lendo a palavra, ouvindo a palavra, nós somos edificados na fé, e não ficamos questionando: por que minha fé está fraca? Por que eu estou caindo na incredulidade como Tomé? Coisa simples: se motivar, se esforçar para ler a palavra de Deus. Outro ponto interessante, que a palavra nos traz poder, essa palavra que Davi diz: antes deu o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, é que a palavra dá poder para resistir o pecado, né? Quantos crentes se iludindo, né? Não, eu vou praticar isso, sei que é pecado, eu vou sair ileso. Isso é mentira do diabo. A gente, com certeza, no mundo que estamos vivendo, irmãos, sem regras,
sem limites, o culto à sexualidade, né? Tantas coisas voltadas para essa área, que pecado não só é na área da sexualidade, há outros pecados, a gente só pode resistir lendo a palavra.